história da fazenda Santa Inês tem início com a família Monteiro de Barros, naturais de Andrelândia, Minas Gerais, município com base econômica na mineração. No início do século XIX, Antônio Bernardino Monteiro de Barros acumulou imensa fortuna com a atividade agrícola e 2 de seus filhos, igualmente prósperos fazendeiros, foram agraciados pelo imperador Dom Pedro II com os títulos de Barão de São José del Rei e Barão das Três Ilhas. A partir do final do século XVIII, houve uma significativa imigração de mineiros e de portugueses da Ilha da Madeira e dos Açores para o noroeste fluminense. A família Bernardino de Barros é um desses exemplos. O declínio da mineração em Minas Gerais pode ter sido um dos fatores da emigração dessa família. Aproximadamente no ano de 1870, 4 dos Bernardino de Barros adquiriram propriedades na província fluminense, o que seria hoje o município de Santo Antônio de Pádua. Entre eles, Francisco Bernardino de Barros, que se torna proprietário da fazenda Santa Inês, possuindo lavoura extensiva de café, cana-de-açúcar e de milho. O engenho foi construído na fazenda por volta de 1870, produzindo açúcar e álcool. Residindo em uma moradia de pau a pique, Francisco Bernardino de Barros inicia a construção de uma casa de vivenda para maior conforto da família. No entanto, ocorre a abolição da escravidão e a evasão dos escravos da fazenda. Consequentemente, Francisco Bernardino fica sem a mão de obra para a colheita das próximas safras de café e de açúcar. Descontente com a maneira como foi conduzido o fim do trabalho escravo, retorna à fazenda Três Ilhas de sua propriedade em Minas Gerais, falecendo pouco tempo depois. Entrevistei o advogado Roberto Monteiro Ribeiro Coimbra Lopes, que procura preservar e compartilhar a história da fazenda Santa Inês. Seu Roberto, o primeiro proprietário dessa fazenda foi Francisco Bernardino de Barros. Eu queria que o senhor contasse assim, toda a trajetória da fazenda, a partir do momento em que seu avô comprou. Como é que é a história da fazenda Santa Inês? Meu avô adquiriu essa fazenda em 1902. E em 1904, vieram para cá, para a fazenda, o meu tio mais velho, irmão do meu pai, José Ventura Coimbra Lopes, com 20 anos, e o meu pai, com 12 anos de idade. Os pais deles ficaram lá em São José das Três Ilhas. São José das Três Ilhas é Minas Gerais. Ah, Minas. Distrito de Juiz de Fora, hoje Belmiro Braga. Vocês têm uma relação muito forte com Minas, que a gente está quase que fronteira com Minas. As nossas origens são todas mineiras. Mineiras. Família da minha mãe, né? Os Monteiro Ribeiro, certo. de Resende. Mas como é que foi a história dessa fazenda, né? O senhor conhece a história dessa fazenda, assim, desde o primeiro proprietário, no século XIX? Ele, aqui chegando, né? Ele desbravou e montou primeiro uma indústria de açúcar, cachaça. Aí nós estamos falando de quem? Francisco Bernardino de Barros. Né? E inicialmente a fazenda foi aberta para a produção de açúcar, cachaça, álcool, essas coisas. E café? No segundo momento. No segundo momento. E aconteceu o seguinte, os canaviais adoeceram e ele então partiu para a lavoura cafeeira. Né? E, naturalmente, nessa lavoura cafeeira tinha milho, né? E tinha outras culturas, né? Feijão. Né? Aquela coisa da autossuficiência da fazenda, né? Exatamente. Aqui, na época do Francisco Bernardino de Barros, só se comprava
querosene para iluminar, que não havia luz, né? E também sal. O resto, até teares tinha aqui. A fabricação das roupas da colônia era feita aqui, né? Totalmente autossuficiente, né? Exatamente. Só querosene e álcool, né? E álcool não, e sal. Né? É. E pólvora também, né? Naturalmente, né? Ferro bruto, né? Agora, o senhor falou que nasceu numa casa, a gente vai mostrar nas imagens, é uma casa que é uma casa de pau a pique. Isso. Quer dizer, o antigo proprietário dessa fazenda não chegou a concluir aquelas casas de vivendas que a gente conhece normalmente, né? Aquele estilo de 2 pavimentos, porque na época houve a abolição da escravidão, né? Ele já tinha assentado os alicerces, né? Para construir o palácio dele, porque em Minas Gerais, a terra do meu pai é cada uma casa, palacetes, estão vendo, né? E nesse ínterim aconteceu a abolição da escravatura. Uhum. Ele ficou sem mão de obra. E os cafezais por serem colhidos. Mas o filho mais velho, irmão do meu pai, tinha procuração, com amplos poderes. Ele andou vendendo muitas das terras, tá vendo? Né? E restaram aqui 120 alqueires geoméricos, de 48.400 cada alqueire. E meu pai acrescentou outros, depois que ele herdou, ele comprou e formou aqui 1.000 hectares de terra. Primeiro, a exploração do café, na época dele, né? Depois, naturalmente, o café, e tinha cana-de-açúcar, tinha, mesmo porque Miracema tinha usina, né? Feijão, tinha milho, né? E a fazenda tinha 120 colonos. Regime de colonato. Tá vendo? Colonato. Nós fornecíamos tudo, né? E recebíamos a terça. Dava casa, quintal, pasto para cavalo, financiava sem juros, da armazém, né? E transporte, né? O seu avô veio de Portugal? De Portugal. Qual a região que ele veio? Vila Nova do Gaia. Tem o rio, acho que é o Tejo Você mesmo. pode repetir o nome? Vila Nova do Gaia. Vila Nova do Gaia. Aham. É norte de Portugal. No norte, né? Como é que chama aquela segunda cidade? O Porto, cidade do Porto. Ah, sim, perto do Porto. Fica na margem de um rio. Aham. E o Vila Nova do Gaia fica na margem oposta. Na beira do Douro. É Douro, né? Douro, Rio Douro. Não é o Tejo não, né? É o Douro. Eu acho que é o Douro, sim. É o Douro, a região é Douro. Então fica em frente. Vila Nova do Gaia é a capital dos vinhos, né? Os vinhos finos de Portugal é de Vila Nova do Gaia, né? Certo. O senhor sabe dizer por que ele saiu de Portugal e veio para o Brasil? Dentro, assim, da memória familiar? Ele saiu de Portugal por alguns motivos. O primeiro deles foi que, acho que ele arranjou uma namorada e os pais não aprovaram. Em segundo lugar, porque ele gostava de música, né? E também os pais não aprovavam. E, finalmente, porque o regime dos morgados, que o filho mais velho herdava tudo. Ah, ainda tinha então, isso. ele veio para o Brasil, né? Ah, que interessante, né? Eu acho que no Brasil esse regime prevaleceu até 1824, alguma coisa assim. Por influência... É só o primogênito, né? Entendi. Foi a primeira Constituição do Brasil, né? Que rompeu com a... Mas então... É curioso isso. E ele veio para cá, ele chegou, o pai deu algum dinheiro para ele? Ele veio para ficar na casa com o tio, morar com o tio. O tio era arquimilionário.
Aonde era essa casa? Minas Gerais. Minas, É. tá. E o tio, ao invés de ampará-lo de outra maneira, colocou ele para trabalhar com os escravos, entendeu? Certo? Ele então relacionou-se, né? Você sabe dizer a cidade de Minas? Não sei. Não sabe. Não. Mas foi em Minas Gerais. Minas Gerais. Ele se relacionou na região, né? E como lá em Portugal, em Vila do Novo Gás, se mexia com muita madeira para fazer os tonéis de vinho. Tanoeiro, barris de vinho. Ele era um artesão. artesão. E aconteceu o seguinte, ele estudou, né? E se transformou num construtor de alto gabarito, né? Certo? Lá em Minas Gerais. Né? E com a crise de 1900, houve aquele problema na América, houve a quebradeira, né? E o café perdeu o valor. E eles se empobreceram. E o meu avô, ao contrário, tinha economias. Ele edificava, né? Entendeu? Certo? Construtor, né? Chefe, né? E em função disso ele comprou essa fazenda. Então aí ele veio, quer dizer... Não, ele não veio. Ele veio para essa região, comprou essa fazenda E mandou os filhos, ele não veio. Permaneceu em São José das Três Ilhas. Ah, tá. O senhor repete o nome da cidade? São José das Três Ilhas. São José das Três Ilhas. Quer dizer, então seu avô... Era uma vila. Em Minas Gerais, permaneceu em São José das Três Ilhas e mandou os dois filhos... um de 20 e meu pai de 12. Comprando essa fazenda do Francisco Bernardino de Barros. Não, dos descendentes. Dos descendentes dele, tá. Francisco Bernardino de Barros, né? E aí começou a vida deles aqui nessa região fluminense, né? Exatamente, né? E o senhor sabe dizer assim, quando ele adquiriu essa fazenda, ainda tinham muitas benfeitorias, a fazenda ainda era produtiva, tinha pés de cafés? Não, a fazenda, quando eles chegaram, tinha lavoura, mas já estavam desativadas, né? E o engenho, tá vendo? Sim. Onde havia as máquinas de todo tipo, né? Primeiro era tocado a água de uma banqueta. A atual sede da Fazenda Santa Inês foi edificada entre os anos de 1937 e 1939, em substituição à de pau a pique. A família possui um variado acervo de móveis, mesclando um mobiliário que vai do século XIX ao Art Deco. O engenho destaca-se do conjunto das demais edificações como o principal prédio remanescente do século XIX.